Hoje eu vou te explicar como que você vai ser um dos primeiros do Google utilizando assessoria de imprensa. Você já pensou em receber tráfego orgânico gratuito o tempo todo? Um monte de gente acessando teu site, teu blog, teu canal do YouTube e você fazendo vendas ali, ganhando dinheiro sem investir em anúncio. Então é uma matéria que fala sobre você, pode usar ela para vender os seus produtos. Então quando alguém clica aqui, ó, ela vai pro teu site. Então isso aqui pro Google ele conta como se fosse um link. Eu tô fazendo aqui a análise de um cliente nosso que foi o primeiro mês de atendimento e dá uma olhada na quantidade de usuários que ele começou a receber desde quando, né, eu comecei a adicionar backlinks para ele. Aqui você pode perceber a diferença de domínios de referência que ele tinha para quanto ele tem agora. Olha a quantidade de backlinks que ele teve. Isso fez com que... Isso aqui é um print, tá? Um print do SEMrush. SEMrush, eu uso ele para mostrar para alguns clientes o que ele tá tendo ali de resultado. Então foram mais de 2.500 backlinks, foram mais de 64% de backlinks. Então tem muita PBN mandando backlink também, não é tipo cada artigo mandando um backlink. Às vezes você tem um link de uma categoria com um bannerzinho seu e aquilo ali gera mais de 200, 300 backlinks em um site notícia, o que é excelente. Então isso aqui fez com que ele tivesse uma grande quantidade de tráfego orgânico no site, beleza? Se você não sabe o que é backlink, eles são matérias, por exemplo, um exemplo disso, tá? Antes a gente chamava isso aqui de assessoria de imprensa web 2.0, beleza? Depois foi chamado de RP 2.0 e agora eu chamo de backlink, eu acho que muita gente chama de backlink, né? Tem gente que chama isso de public post, então tem várias formas de você buscar por isso aqui que você tá aprendendo agora, vendo aí. Então é uma matéria que fala sobre você, você pode fazer isso aqui para diferentes tipos de nicho, pode usar ela para vender os seus produtos, então vai ter várias matérias falando sobre o seu produto e quando alguém clica aqui, ó, ela vai pro teu site. Então isso aqui pro Google ele conta como se fosse um link, ele conta como isso aqui, ó, como o que eu te mostrei, ó, a quantidade de backlinks, ó. Então imagina a quantidade de domínios que estão falando dele. E se você tem um site de notícia e também quer trocar backlink com o Brasa Notícias, manda mensagem aqui no WhatsApp da agência que eu faço a ponte entre vocês, aí cada um faz uma matéria do outro e faz essa troca aí de backlinks, assim vocês dois conseguem aparecer bem aí entre os primeiros do Google. Então eu já consegui ter um ótimo resultado com esse cliente, estou muito feliz com isso e ele é membro aqui do nosso canal. Se você pensa em ser um dos primeiros do Google e ter uma tonelada aí de tráfego orgânico, um monte de gente acessando você sem você ter que pagar anúncios, eu te recomendo você pensar nesse assunto aqui, porque a assessoria de imprensa 2.0, antigamente ela era utilizada para quê? Para brand. E aí você falava, mas eu não vendo, eu não consigo nada com isso. Mas quando você consegue encaixar um backlink ali, isso aí é sensacional. E olha que interessante isso aqui. Aqui, quando aparece esse símbolozinho aqui, significa que a IA, ó, a função visual da IA está recomendando um link desse site aqui. Então, plataforma de psicólogo, aplicativo de psicólogo, atendimento psicológico, como superar a separação, separação como superar, etc. Todo esse site aqui aparece, que é um site para psicólogos e que ele tem uma lista de psicólogos, ele também aparece psicólogo online, 24 horas, etc. Com outros tipos de termos de busca. Mas vou te dar um exemplo, ele não tem quase nenhum backlink. Zero backlink. Então se você pensa que backlink é a única coisa que o site precisa ter, não. Olha a quantidade de URL que ele tem, ó. Amazonas, Acre, sempre vai mudar aqui, ó. Então assim, ele tem uma grande quantidade de informação pro Google. Então o Google acaba empurrando esse site também, seja com IA, entre os primeiros com imagem, com texto e etc. E a dona do aplicativo é essa aqui, a Pamela Magalhães, que é minha amiga, e a gente tem um aplicativo junto, inclusive, que é o método Superando a Separação. A gente lançou mês passado esse app e deu acho que umas 400 pessoas de recorrência. Desculpa, eu gosto às vezes de mencionar outras coisas pra você ver que às vezes não é só aquilo ali que você tem que fazer. Que nem eu expliquei que backlink ajudou no começo, e aí eu tô explicando que nem sempre backlink ajuda. Por quê? Esse site aqui não tem backlink, tem zero backlink, e ele é um dos primeiros. E a dona, que é essa pessoa aqui que sai o tempo inteiro em tudo que é matéria, eles não conseguem falar às vezes com o jornalista, pro jornalista colocar o linkzinho que eu falei lá no começo. Então isso aqui é só um gatilho, né, uma ponte que eu tô fazendo pra você ver que às vezes pessoas famosas, pessoas que saem o tempo todo na mídia, não saem do jeito certo, não saem do jeito que deveria estar ranqueando no Google. Então, o que eu tô te explicando aqui são acho que 3 coisas, beleza? A primeira é que backlinks ajudam sim, principalmente quando você compra um monte e compra em sites de notícia, e você pode usar isso aí como branding, de marketing, etc e tal. A segunda coisa é que nem sempre backlinks precisa, você às vezes sozinho, só com uma boa estrutura do site, você consegue ranquear lindamente, então você tem que ter um site da hora. Se não adianta vir com o site mequetrefe e falar que, ó, agora eu quero ser um dos primeiros, olha do teu concorrente como tá. Se você
não tem um site otimizado, quer otimizar teu site, quer criar um site do zero com a gente, manda mensagem, a gente atende pessoas assim, um cliente por mês, tá ligado? Pra fazer isso. Todos os nossos clientes estão na primeira página há 12 anos, então é um por mês que a gente consegue atender e colocar no Google em tanto tempo. Senão a gente devolve o teu dinheiro. A gente é a única agência que fala isso. Eu devolvo o teu dinheiro. Se eu não conseguir, eu devolvo o teu dinheiro. Até graças a Deus, nunca devolvi o dinheiro de ninguém. A segunda coisa que eu te falei é um site estruturado. É muito importante. Então, às vezes, só um site estruturado é muito importante. E a terceira coisa, às vezes, pessoas muito influentes ou pessoas que já fazem trabalho de assessoria de imprensa esquecem de pedir um backlink com a palavra-chave que ela quer de gatilho. Então, se você é assessor de imprensa, se você trabalha com SEO, veja essa oportunidade, tá bom? Assim você pode ajudar de fato o teu cliente, tanto com brand, com vendas e gerar um backlink para ele ser um dos primeiros do Google. Isso aí é interessantíssimo. E aí você vai falar, mas o cliente não vê valor. Eu vou te explicar como você vai ensinar ele ver valor nas coisas que você tá vendendo, beleza? Simples. Quanto que custa aquela palavra-chave? O acesso. Você vai entrar no Google Ads, vai pesquisar no Google Ads o custo da palavra-chave no Keyword Planner, beleza? E você vai ver, pô, custa R$2. E se eu tiver 100 acessos com esses R$2, quanto que você não gastaria? E se você tá tendo 8.000 acessos ao mês, quanto que você não estaria gastando? E agora você tá investindo em algo que você tá ali constante. Vamos trabalhar outra palavra agora que você vai pegar mais acesso. Olha que interessante. Então é isso que eu tô te ensinando nesse vídeo. Não esquece de largar o dedo no like e curtir bastante pra eu voltar a criar conteúdo aqui no canal, porque eu prometo que eu vou criar conteúdo muito bacana pra você, fechou? E eu espero que essas 3 dicas aqui que eu te dei te ajudem bastante. Tudo que tá aqui no canal ainda funciona, eu fiz ele pra você maratonar como se fosse um curso, beleza? E caso você tenha alguma dúvida, comenta aqui no vídeo que eu mesmo te respondo ou manda mensagem pra gente lá. Um abraço pra você e até já.